Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 18, e também o versículo 22, onde está escrito assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aqui nós temos um relato da ação de Deus, quando ele havia formado o homem à sua imagem e semelhança, já o havia colocado no jardim, ele já estava em plena atividade, mas no momento, diz-nos a palavra que Deus observou. E Deus viu que cada coisa que ele havia feito tinha o seu par, ou seja, o casal. Deus criou de animais, Deus criou das aves, tudo que Deus criou no propósito de crescer, multiplicar, propagar a espécie. E do homem não tinha isso. O homem era só. Ele era solitário. Porque diz aqui, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então Deus decidiu criar a mulher. De que forma? Fazendo-a de uma costela que ele cerrou de Adão, um pedaço de osso. Deste osso, Deus fez uma mulher bela, encantadora, admirável, formou-a com toda a expressão da sua beleza e trouxe esta mulher a Adão. Quando ele se despertou do sono, ele a viu diante dele. E com expressão de gratidão e de admiração diante de Deus, ele disse aqui no versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Para cumprir o plano e o propósito de Deus estabelecido para Adão, sozinho ele jamais conseguiria realizar aquele propósito de Deus. Então, o que Deus fez? Deus formou a mulher. E na mulher, Deus colocou o complemento do homem. Então, a mulher e o homem, quando unidos entre si, conforme diz a palavra de Deus, eles não se tornam duas carnes, mas uma só carne. Por quê? Porque o que tem falta no homem, tem na mulher. O que tem falta na mulher, tem no homem. Na união desses dois, há completude. Então, forma-se um corpo na sua integridade. Por isso que a Bíblia chama uma só carne. Deus, ao observar o homem só, achou que isto não era bom. Fez-lhe uma mulher. E a nossa felicidade é que Deus fez a mulher. Senão, como nós estaríamos aqui, como a espécie se propagaria e como as coisas se resolveriam. Nós encontramos, então, o valor incalculável que Deus deu à mulher, tornando-a, conforme diz aqui, uma adjutora, uma companheira, alguém próximo e diante do homem, madura, experiente, com discernimento, com sabedoria, para juntos desfrutarem da vida. Então, isto foi o que Deus fez, com a beleza, o encanto do lugar, do ambiente, onde Deus os havia colocado, que era no Jardim do Éden. No entanto, nós entendemos que as coisas não permaneceram para sempre por uma desobediência deste homem e desta mulher, mas foram lançados fora e continuaram um ao outro vivendo, desfrutando do prazer, da alegria, da companhia de um para com o outro e com a promessa de Deus que num futuro
Deus então enviaria seu Filho para resgatar a humanidade. Mas hoje, a propósito, como sendo o Dia Internacional da Mulher, nós encontramos aqui o próprio Deus colocou a mulher em posição de igualdade diante do homem. Ela não é maior e ela não é menor. Tanto é que Deus não tirou a mulher da cabeça e não tirou a mulher dos pés. Ele tirou do lado, da costela, próximo do coração. Então, no sentido de que ela deve ser amada, protegida, amparada e sustentada. Então, isso tudo nós encontramos na Escritura Sagrada. Quando nós observamos que foi necessário as mulheres fazerem uma marcha para terem o seu valor definido e responsabilizado por aqueles que a desprezavam, nós entendemos quão longe foi o pecado na natureza humana. Então nós observamos que, à luz da Bíblia, Deus nunca desprezou a mulher, sempre a considerou junto àquele a quem ele havia criado, para formar a família. Então nós observamos, hoje sendo este dia, quantas mulheres estão regozijando-se, alegre, feliz, abençoada, agradecida. Mas quantas outras estão hoje vivendo também um tormento, uma perturbação, uma imposição, uma escravidão, um desamparo, uma ignorância. Quantas têm morrido de maneira horrorosa, conforme vemos nos noticiários todos os dias. Elas têm sido alvo daqueles violentos que não amam a sua própria vida e não amam a vida do próximo e, portanto, fazem toda sorte de crueldade com as pessoas, principalmente com as mulheres. Algo que se tornou comum, infelizmente, nos nossos dias, tem sido o femicídio. Mulheres levadas à morte por causa de paixões, por causa daqueles que não souberam cuidar, protegê-las e ampará-las, mas não querem e não permitem que elas tenham a sua vida e desfrutem de alegria e felicidade. Mas à luz da Bíblia, nós encontramos mulheres que estiveram a serviço de Deus. Em todo o ponto nós encontramos aqui Adão e Eva, nós encontramos Noé e a sua mulher, que não sabemos o nome, nós encontramos Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia e Raquel, as suas esposas, nós encontramos Arão e Joquebede, e por aí vai. Se formos relatar, há muitos nomes de mulheres nas Escrituras que marcaram a sua existência na terra servindo a Deus. O caso clássico é Ana. Ana foi aquela mulher que, vivendo na esterilidade, ela clamou a Deus e pediu dele um socorro, um filho, um varão, e entregou este filho a Deus. Ele foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, mas ela colocou-se diante de Deus. Observamos tantas outras mulheres que viveram por este mundo. E nós encontramos, já no ministério de Jesus, mulheres que seguiram a Jesus, que estavam sempre próximos a ele. Nós encontramos aqui um relato em Lucas, no capítulo 8, os versículos de 1 a 3, está escrito assim, 8 de 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, com seus bens. Então nós encontramos aqui, no próprio ministério de Jesus, mulheres que se acercaram de Jesus e trabalharam, colocaram-se em disponibilidade para servir a Jesus
Jesus nunca as reprovou, Jesus não as desamparou, Jesus não deu a elas repreensão. Jesus sentiu-se grato por estas mulheres estarem presentes na sua vida e no seu ministério. E Jesus deu voz e lugar às mulheres, coisas que os antepassados não faziam. Mulheres eram consideradas apenas como um objeto, como que se fosse descartável. Com Jesus, não. Ele trouxe ela à humanidade e colocou elas no lugar que lhe é próprio, valorizando-as e não permitindo que se fizesse algo contra estas mulheres. Então, o próprio Jesus foi o libertador também destas mulheres, porque elas estavam sofrendo, caladas, gemendo diante de mãos opressoras. Jesus veio para libertar, para colocá-las em liberdade. Deus abençoe Heloísa Ana Farias. Então aqui nós observamos, com Jesus havia estas mulheres que estavam sempre próximos dele. Quando, por ocasião da morte de Jesus, os discípulos todos fugiram. Mas, no primeiro dia da semana, quem primeiro foi ao sepulcro foram as mulheres. E foram elas que receberam a mensagem da ressurreição de Jesus e foram as primeiras testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. Foram elas que contaram aos apóstolos, aos discípulos, e depois eles contaram aos outros. Mas quem viu primeiro Jesus foi as mulheres. Quando elas estavam saindo do sepulcro, e elas encontram alguém, e elas pensam que é o jardineiro, e começa a perguntar a ele onde colocaram o mestre, o Cristo, não sabendo que era Jesus. Quando ele fala com elas, elas reconhecem a voz de Jesus, e Jesus então encarrega estas mulheres de que elas fossem propagar a notícia da ressurreição de Jesus. Veja, os homens, com medo, ficaram à distância, mas as mulheres assumiram o risco e foram até as últimas consequências, caso fosse necessário, para ter a convicção e a certeza do trabalho de Jesus. Então, observe aqui. No capítulo 20 do Evangelho de João está escrito: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto. Veja, uma mulher corajosa, mulheres que estiveram em disponibilidade durante o ministério de Jesus. Nós encontramos, Deus abençoe a irmã Cida Amaral, nós encontramos também aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, observamos aqui o relato de uma mulher, no capítulo 9, capítulo 9, no versículo de número 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, esta mulher morreu, e as suas companheiras foram a Pedro, falando sobre este acontecimento, e levando a eles as viúvas, os necessitados, rodearam a Pedro, chorando e mostrando o quê? Mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Então veja, uma mulher ocupando-se
com a necessidade de outras mulheres. Veio a morrer, fez muita falta. Foram a Pedro, Pedro orou, Deus ressuscitou a Dórcas e ela ficou mais um tempo com eles. Quando nós vamos a Atos, no capítulo 16, quando Paulo teve aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, quando ele entrou na Europa, mais especificamente na cidade de Filipos, no capítulo 16, no versículo 13 e 14, diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela depois o convidou para sua casa, para que eles ali dessem continuidade ao trabalho, à obra de Deus. Mulheres colocando-se em disponibilidade para servir na obra de Deus. Mulheres, elas têm o seu toque, o seu jeito, o seu carinho, a sua maneira de ser e de agir, sempre disponíveis, sempre amorosas, dedicadas e comprometidas com as coisas que elas julgam ser corretas. Elas, então, se dão de corpo e alma para fazer parte de um trabalho que elas entendem que deve fazer o melhor que estiver nelas. Então, essas mulheres são louváveis diante de Deus. Quando nós observamos em Romanos, quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 16, o versículo 1, diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado muitos, como também a mim mesmo. Paulo diz. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, um casal abençoado. Versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Também a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Então veja, mulheres que realmente trabalharam, se dedicaram em fazer a obra de Deus. Então nós observamos várias mulheres em lugares chaves, em posição que elas se destacaram. Ainda hoje, nos nossos dias, as mulheres, elas trabalham com excelência, elas trabalham com dedicação, elas empenham o amor, a entrega naquilo que elas fazem. E quando elas se posicionam diante de Deus para servi-lo, o trabalho delas é útil, é agradável, é prazeroso, é um trabalho que acrescenta diante de Deus recompensas que lhes são reservadas para o momento oportuno. Então nós encontramos aqui mulheres que são úteis, são valorosas. E a palavra de Deus diz que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então hoje, este dia, infelizmente para muitos, é somente um dia em que se faz a lembrança do valor e da dedicação das mulheres. Passado este dia, é como se as mulheres não existissem e não tivessem o seu valor. Mas quem conhece a Deus e a luz da palavra de Deus, o dia dela não é somente hoje. Todos os dias lhes são dedicados e elas devem ser amadas, respeitadas, amparadas, protegidas e orientadas de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Sem elas, nós, os homens, estaríamos perdidos, porque não sabemos praticamente fazer quase nada, não temos muito jeito para as coisas, mas elas têm, com seu jeito, com seu cuidado, a sua maneira simples, umas calada, outras falantes, mas não importa, é o jeito delas. Deus as criou assim, e cada um deve se expressar da maneira como Deus a criou, fazendo sempre o melhor para Deus. Então, através desta reflexão, quero ressaltar o grande e indispensável valor destas mulheres. Observamos ainda hoje,
na obra de Deus, por este mundo afora, quem realmente estão à frente de trabalhos significativos são as mulheres. São elas que se dedicam. Os homens têm as suas posições de liderança, têm as suas orientações, os seus trabalhos, a sua determinada ordem, mas na maioria da parte a execução cabe às mulheres. E elas nunca se negaram. Elas sempre se colocaram à disposição, sem desejar cargo, sem desejar posição, sem desejar holofotes. Para elas o importante é que elas estão fazendo algo de valor para Deus. E quem trabalha assim, com discrição, sem interesse pessoal, fazendo para a glória de Deus e fazendo de todo o coração, a palavra de Deus nos afirma que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho da vossa obra, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O amor, a dedicação, o companheirismo que elas mostram. Então, portanto, feliz é aquele que sabe valorizar as mulheres, que elas estão no plano e no propósito de Deus. Graças dou a Deus, porque Ele deu a mim uma companheira fiel, sincera, prudente e que tem acrescentado a minha vida durante estes anos. Graças a Deus, constituímos uma família abençoada. Eu creio que você também tem constituído assim a sua família, uma bênção de Deus. Mas isto não acontece para todas. Quantas hoje estão chorando, estão sofrendo, amarguradas, angustiadas, desprezadas, discriminadas. Infelizmente, estas coisas ainda acontecem. E nós devemos orar por elas, para que Deus as liberte desse estado de opressão, desta prisão, deste cárcere em que elas estão vivendo, irreconhecíveis por aqueles que não demonstram amor e gratidão por uma obra tão gloriosa e poderosa que Deus fez e colocou ao lado do homem. A mulher como sua adjutora, conselheira, companheira, aquela que está sempre ao seu lado para juntos servir e glorificar o nome do Senhor. Que esta reflexão encontre lugar no seu coração. Lembre-se, você é a amada de Deus. Deus a tem em uma alta estima. Se alguém aqui na terra não te valoriza, não te preocupe com isto. Lembra que há um Deus no céu que está olhando por você e que há de te recompensar todo o seu trabalho feito, mesmo aqueles que são feitos no anonimato. Estes serão recompensados muito mais vezes do que aqueles que se fazem diante de holofotes e de ostentações. A mulher sabe como trabalhar, como fazer algo para Deus, como tocar o coração de Deus, como Maria de Betânia. Quando Jesus por ali chegava, ela sentava-se aos seus pés, abria-lhe o coração, sentia-se realizada. Marta também, mas a preocupação de Marta era oferecer o melhor para Jesus. E, portanto, ela queria que as coisas estivessem tudo nos mínimos detalhes, cada coisa no seu lugar. E, às vezes, alguém ignora Marta. Mas Marta era uma mulher ativa. Trabalhava para oferecer o melhor para Jesus e aqueles que foram à sua casa. Portanto, parabéns pelo seu dia, este dia da mulher, que volto a reafirmar, ele não é só hoje. Os seus dias são todos os dias da vida que Deus lhe der. Que você seja respeitada, reconhecida, amparada e protegida. E que Deus continue nos dando graça e fortalecendo para reconhecê-las também no Senhor e fazer menção com alegria do seu valor e da sua dedicação. Querendo Deus, amanhã retornaremos.